Bom dia a todos. Agora estou. Eu espero que todos estiveram lendo a palavra do Senhor, né? O livro de Naum, essa lição. E o que nós aprendemos com a vida de Naum? O nosso irmão Vantuí, quando estava orando, já quase terminei, falou assim, que a nossa fé cresça. Como a nossa fé vai crescer? Como ela cresce? Pode participar todo mundo. É liberdade. Como a nossa fé cresce? Exatamente. Eu tive uma experiência. A reunião Fosso Cristão tem feito uma vez por mês aqui. Uma vez por mês mesmo, né, Jean? Quem quer contar alguma experiência que vocês tiveram com Cristo? Sua vida pessoal, qualquer lugar. É interessante que nós temos escutado aqui, né? E não teve várias experiências com o Senhor. Várias experiências. E essa semana eu tive várias experiências de orações sendo respondidas, por exemplo. No nosso irmão Lucas, poxa vida, ele foi muito feliz do Senhor colocar a palavra no coração dele trazer quinta-feira, como outros servos dele, que tem trazido aqui, o Guilherme, o Ismael, tantos outros, né? Uma palavra que um texto que trouxe falando sobre a ansiedade. E aquilo ali, eu estava ali no primeiro, segundo, terceiro banco, e ali mesmo comecei a orar para o Senhor, tira essa ansiedade de mim. Eu estava falando até com a Marinha, sou muito ansioso, e graças a Deus, que esses 3 dias, desde quinta-feira, estou dormindo bem. Graças a Deus, eu falei, o ronco está até melhor agora, que eu nunca senti tanta paz, porque a ansiedade tira a nossa paz. E nós temos um Deus vivo, que nós não clamamos a Ele. Só clamamos quando estamos nas dificuldades. E Naum aqui é totalmente diferente. Quem leu o livro de Naum, eu nunca tinha lido o livro de Naum assim, parado para estudar. Mas é fantástico a confiança dele. Em tantos problemas que existem ali, na nação de Nínive, né? E ele não olhava para os problemas, ele olhava para quem? Para o Senhor. Para o Senhor. Como tanto servo passado. E a semana teve um vendaval aqui muito forte. Não sei se foi terça-feira. Aí quando começou, eu subi para o segundo andar e para o terceiro. Falei assim, vou ver se vai levar essas telhas, preocupado. E quando desci, correndo para o segundo andar, e a chuva batendo com no vidro, eu falei assim, vai derrubar tudo. Mas eu só estava contemplando a chuva e o vento, mas eu não estava contemplando o Senhor. E naquele momento eu falei, estou errado. Comecei a orar ao Senhor. A gente pensa que é besteira, mas não é besteira. Porque em todos os momentos nós temos esse privilégio e nós não aproveitamos esses privilégios que nós temos. Graças a Deus não aconteceu nada. Podia ter acontecido, podia ter derrubado a janela, mas graças a Deus não aconteceu nada. Porque, humanamente falando, eu nunca tinha visto esses 58 anos de vida, uma chuva tão forte, nem no Rio de Janeiro, quando eu morei, nem em Itaperuna. Ele batia e muitos telhados se levantou, botaram foto do posto aqui perto, que desabou uma parte, mas o poder do nosso Deus, uma pequena chuva que para nós era uma coisa grandiosa, mas o poder de Deus é uma coisa significante, assim pequena, mas ele age. E aqui, Naum, nessa conotação da vida dele, né, a dificuldade que existia lá em Judá, mas tudo tem uma coisa. Eu aprendi com Naum. Se eu fosse Naum, como eu tomaria minhas decisões diariamente? 2 homens que vemos nesse texto, falando da misericórdia e da justiça de Deus. Agora, se nós formos colocar ali no telão, Jonas e Naum, de qual nós dois seríamos? Com quem nós se pareceríamos mais? Com Jonas ou Naum nas nossas decisões? Como nós agiríamos? Jonas, o nosso irmão Vitor até falou aqui, ele recebeu uma ordem, quando nós recebemos também uma ordem de pregar o evangelho, de fazer várias coisas, e nós não fazemos. Fala por mim.
E Jonas ali queria o quê? Que aquele povo fosse destruído. Queria matar aquele povo todo. Queria dizimar aquele povo todo de Nínive. Porque era um povo ruim, misericordioso, povo ruim, ingrato. Foi as piores atrocidades que foi feito, foi no tempo de povo de Nínive. Mas o Senhor não olha como nós olhamos. Não olha como nós olhamos. Porque quando alguém pisa no nosso calo, nosso agir, automaticamente, não falo todos, tem exceções, é revidado da mesma forma. É revidado da mesma forma. Jonas quis revidar, quis matar aquele povo todo. Mas o Senhor vê além daquela situação, além daquela situação. E aquele povo todo se converteram. Manassés, acho que foi um dos piores reis que existiu na face da terra. Ele reinou 55 anos em Judá. O que ele fez? Ele matou os profetas. Fala que Isaías foi morto por ele. Foi morto por ele. E vários outros profetas foram mortos. E várias outras pessoas foram mortas. Aquilo que os profetas pregavam no passado para ele, para se arrepender, ele não queria escutar. Como o povo de Nínive também não queria escutar várias vezes. Como nós também não queremos escutar várias vezes o que o Senhor tem falado para nós. Aí quebramos a cara como o povo de Nínive. Como o povo de Nínive. Eu já quebrei a cara várias vezes. Várias vezes. Eu não tenho como voltar ao passado. Mas dos erros que eu fiz, eu tenho como consertar no presente e no futuro. E é Deus ali que usa de misericórdia e de graça. Agora uma pergunta para mim e para todos nós. Para todos nós. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para nós verdadeiramente? Como é que Deus se revelou a Moisés? Como? Deus se revelou a Moisés lá. Ele é dono de tudo. Ele fez o céu, a terra, o universo, as estrelas. Ele fez o Jorge, o José, o Isaac, a Emily, fez tudo. O ar que respiramos, ele fez. O pão que nós comemos, ele fez. O sustento que ele dá, é ele que dá. Não é o Jorge, não é o Isaac, é ele que dá. É ele que dá. Mas nós esquecemos disso. Se nós vemos os povos pagãos que seguiam outros deuses, eles seguiam os deuses dele com uma tal confiança tremenda. Eles acreditam aquilo ali piamente. Mas nós, que já tivemos várias experiências com o Senhor, nós duvidamos do nosso Senhor. Duvidamos. Mas mesmo assim, ele não nos trata como nós tratamos ele. Ele não nos trata. E ele fala claramente peraí, calma aqui, passou um pouco. Vamos lá, na 1. No versículo, peraí, só um minutinho, cadê? Na 1, aqui. Capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 3. Peso de Nínive, livro da visão de Naum. Eucosita, é isso mesmo? Eucosita. O Senhor é o Deus zeloso, que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força e aos culpados. Não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e nas nuvens. São o pó dos seus pés. Até aí, irmão. O Senhor não nos trata como nós merecemos. Não nos trata. Jonas não queria a morte daquele povo. Mas Naum, ele não se preocupava com aquele povo, porque ele sabia que Deus, do céu e da terra, estava no controle de tudo. Deus do céu e da terra estava no controle de tudo. E muitas vezes queremos resolver os nossos problemas com as nossas forças.
com as nossas forças. E não vai ser assim. É no tempo dele e na hora dele. Vamos voltar só um pouquinho, para não perder foco, de Manassés. Manassés reinou 55 anos. O que aconteceu no final da vida de Manassés? Repete aí, dá para as pessoas escutarem de casa aí, só para ele. Manassés, ele teve uma oportunidade que nenhum dos outros reis teve. Ele foi levado para o cativeiro e lá ele reconheceu que o Senhor era Deus. E o Senhor restitui ele novamente ao trono. Isso nunca aconteceu no decorrer da história do povo de Israel. Ele reconheceu. Agora, se o Senhor fosse matar Manassés, acabar ali logo no começo, ó, vou matar esse rapaz, que ele sei que ele não vai me servir. Mas não trata assim, porque Deus sabe tudo que vai acontecer, sabe quem vai se converter, como aquele que não vai se converter. Ele sabe tudo. Ele usa de paciência, mas as consequências do pecado dele ficou marcado. Por quê? Para nós, quando lê esse livro de Manassés lá, ó, as coisas. Quando Naum sabia, quando Raabe tomou uma decisão de confiar em Deus, foi por quê? Por quê, irmãos? Porque Raabe confiou no Senhor. Porque ela ouviu falar das histórias, das coisas que estavam acontecendo no Egito. Dá ele aí de novo aí. O conhecimento de Deus, ele vai fortalecer nossa fé. Você vai ver lá em Hebreus, capítulo 11, você vai perceber. O conhecimento. Se nós não conhecemos Deus, nós não temos fé nele. Se nós não conhecemos o plano de Deus, nós não temos fé nele. O Guilherme, por exemplo, traz o assunto sobre aquilo que vai acontecer no futuro e aconteceu no passado. É coisa que a gente não vai viver. A gente não vai viver isso. A gente não vai viver a grande tribulação. Mas o conhecimento dessas coisas nos fortalece. Faz fé para nós. Né? Traz fé para a gente superar a enfermidade, a ansiedade que nós temos hoje. Né? Então, os assuntos concernentes ao passado que aconteceu em relação a Deus, os assuntos que está tratando agora de Naum, que a gente nem viveu, não sabe nem quem foi Naum, mas esse acontecimento fortalece a nossa fé hoje para a gente enfrentar a nossa dificuldade que virá amanhã ou que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, conhecimento de Deus fortalece a nossa fé, cresce a nossa fé. Vou pedir agora ao Ismael, para ter lendo aquele texto, aquela página toda, irmão. Isso aqui foi uma Bíblia que eu comprei tem mais ou menos 21 anos. Não, o outro. Esse aí. Pode apagar a luz aí? Esse encerra melhor. Então, é só ver, isso aí tem 22 anos, 21 anos que eu comprei essa Bíblia. E eu achei muito interessante o comentário dela. Naum, introdução. A reação de Deus ante a injustiça, um poder acima de todos os outros. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Será que a vida é justa? Poucas vezes parece ser, especialmente no âmbito da política internacional. Os ditadores mais cruéis prosperam e o poder desumano é o ingrediente principal de uma política externa bem-sucedida. Os fracos são pisoteados. Como habitante de Judá, o profeta Naum sentiu a força dessa injustiça. A mensagem que Deus lhe dera tinha a ver com a mais poderosa cidade do seu tempo, Nínive. Essa cidade, capital do Império Assírio, representava o poder mais desumano e brutal, uma crueldade sem limites, sobre quem não passou continuamente tua malícia. Mesmo estando Nínive a centenas de quilômetros a nordeste de Judá, seu poder dominava o Oriente Médio. Judá, em contrapartida, era um estado frágil, lutando apenas para manter-se independente. Tá, só um dia, não para não, depois de para. Então, isso acontece hoje em dia? Em toda parte do mundo acontece isso. Coreia do Norte é um dos países mais fechados ao evangelho, mata os cristãos. No povo muçulmano, ele mata os cristãos.
Mas você acha que não tem irmão que é como se comparar a Naum lá, que prega o evangelho? O irmão que veio aqui, tá na Marrocos, pregando o evangelho, e ele sabe, se pegarem ele, vão matar ele, vão deportar ele. Mas ele está usando isso por quê? Porque esses irmãos têm esse desejo de pregar o evangelho. Porque eles sabem que eles estavam condenados ao lago de fogo, tormento eterno. Eles sabem que eles vão passar a eternidade eterna no lago de fogo. Mas é por amor, por fidelidade ao Senhor. Porque acho que a pior coisa desse mundo é quando uma pessoa morre sem Cristo. Morre sem Cristo. E eles sabem, esses irmãos sabem, se morrerem, eles estão na glória no Senhor. Se matarem ele, estão matando o corpo. Porque o nosso espírito está com o Senhor. E quando Cristo voltar para arrebatar a tua igreja, vamos ser ressuscitados. Com um corpo incorruptível. Esse corpo doente não existe mais. Eles acreditam nisso, como nós acreditamos, como o Vantuí falou aqui agora. Quanto mais você conhece Deus, mais você está alicerçado na rocha, que é Cristo. As coisas desse mundo não vão nos abalar. Porque nós sabemos como os servos do Senhor do passado, Pedro, Paulo, João, tantos morreram, mas uma morte nesse mundo, mas eles estão vivos. E eles vão ser ressuscitados para contar com o Senhor nos ares. E nós, se estivermos aqui, quando estivermos aqui, vamos ser arrebatados. Aqueles que conhecem Cristo como Salvador, que reconhecem Cristo como Salvador. A nossa segurança é essa, mas nenhuma. Porque nenhum governo, nenhum reino é bom. Existiu governo bons ali. Mas a maioria foram miseráveis. Eles oprimem, matam, destroem. Manassés, a história de Manassés, ele matava crianças, sacrificava as crianças. Como vários deuses, essas pessoas que seguem esses deuses pagãos. Mas a nossa confiança é quem? Ao Senhor. Se nós olharmos diretamente, toda hora para o mundo, valorizando o que o mundo tem oferecendo, nós não vamos contemplar o Senhor. Vamos ficar doentes. A nossa segurança não vai estar no Senhor, vai estar nos donos desse mundo. Quando o Senhor foi transportado para o monte, quem estava lá? Satanás. Eu te darei todo esse mundo se você adorar meu nome. Esse mundo jarra no maligno. Ele não tem nada que oferecer. Nada que oferecer. Agora, a palavra de Deus tem. E o que nós temos aproveitado dela? Vou voltar quinta-feira. Quem não veio quinta-feira, como vários estudos está tendo aqui, durante a semana, está perdendo. Está perdendo. Porque não é em casa, não é onde eu estou bebendo um refrigerante, ou saindo. A gente tem nossa vida secular, não, esquece. Não existe vida secular. A nossa vida tem que ser toda do Senhor. Um irmão César do Carmo, lá de São Carlos, ele falou isso numa reunião de oração. Ele falou uma coisa muito interessante. Falou para os irmãos que estavam lá, falou assim, ó, quando nós deixamos de frequentar reuniões, quem perde não é quem está aqui não, é aqueles que não estão. É aqueles que não estão. Porque a nossa fé vai se esvaziando. A nossa fé vai se esgotando. Aonde nossa fé está minguando. Nossa fé está minguando. Ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, o ouvir da palavra de Deus nos traz informação de Deus. E quando nós temos informação de Deus, a gente vai ter mais confiança nele. Portanto, Hebreus capítulo 11, 1 vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Que coisa nós esperamos? Se nós não temos conhecimento de esperança nenhuma, nós não vamos ter o firme fundamento que é a fé. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera
e a prova das coisas que não se veem. Então, o conhecimento que vai nos trazer é o que Paulo vai dizer. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É muito importante isso. Sem isso, não tem. Hoje vemos tempos cheios. A pessoa tem um irmão falando e cheios. Mas nós temos que ter a nossa vida com o Senhor, de oração e de estudo da palavra e de comunhão. Às vezes o irmão está doente. Tem um problema lá, isso é de fato. Aí você vir para uma reunião, você está correndo risco de vida, passar mal, sei mais o quê. O filho teve um acidente, tem que levar no hospital, Mas deixar de vir nas reuniões, por deixar. E você sabe, na quinta-feira, que eu quase liguei para algum irmão para ficar aqui para ver a porta. Quase que eu não venho, me deu uma preguiça. O tempo estava assim meio, eu falei assim, eu falei, o quê? É bom quando a Esté vem, que eu venho com ela, mas eu falei, o quê? Já vou para a reunião. Fica aí que eu vou para a reunião. Porque não é a mesma coisa você assistir eu não gosto de assistir de casa. Eu quase não assisto nada. Porque a gente vê os irmãos cara a cara. Vê os irmãos cara a cara. E aqui fala, essa força de Naum não vinha dele, não. Vinha do Senhor para ele. Porque ele sabia o caráter de Deus. Ele conhecia Deus. Eu fico perguntando, o que eu conheço de Deus? O que Deus fez na minha vida? Ismael, faz um favor. Pode seguir. A coragem de Naum. Essa parte eu já li. Não, segunda parte. Coragem de Naum. A nação irmã de Judá, situada na fronteira norte, já fora derrotada pela Síria e arrastada para o exílio. Só miraculoso. Mas eu não li essa parte ainda não. Primeira é essa parte. Tá. Desculpa, eu tô errado então. Só a miraculosa intervenção de Deus é que poupara Judá nessa ocasião. E agora, na época de Naum, os assírios estavam de volta. Levaram cativo Manassés, o rei, com um anzol em suas narinas. 2 Crônicas 33:11. E Judá se viu obrigado a pagar tributo, tornando-se um estado vassalo. Poucos são capazes de fazer frente a um poder tão cruel, sem se deixar impressionar. Naum pôde fazer isso, e só o fez porque havia visto um poder muito maior, poder de Deus, cuja ira podia fender as rochas. Diante dessa ira, como poderia a Assíria ficar de pé? A confiança absoluta de Naum em Deus se destaca ao longo de todo o livro. Era preciso coragem para se levantar e predizer a queda da nação mais poderosa da terra. Mesmo assim, neste livro, Naum não parece intimidado. Ao contrário, parece até falar como um senhor. Ele falou com ousadia porque conhecia o caráter de Deus. O Senhor ao culpado não tem por inocente. Então, ele conhecia Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E isso que está faltando hoje. Intimidade com o Senhor. Qual o tempo que eu tenho para o Senhor? Qual o tempo? Como é que eu vou saber que Deus quer para minha vida se eu não tenho comunhão com Ele? A lição aqui, no dia 6, do sexta-feira, dia 29. E muitas vezes nós deixamos isso nos abater. Quando criança, ouvia dizer que o comunismo iria dominar o mundo, dado o fato que aquele domínio crescia e se expandia formalmente. E, de fato, o comunismo cresceu. Quem diria que era a União Soviética antigamente, né? Era a União Soviética, que tinha aquele aglomerado de países. Era, né? União Soviética, né? Quem diria que a União Soviética ia quebrar? Eles acreditavam que aquilo ali era perfeito. E os olhos humanos é perfeito. Imagine, a França
guerrear com a União Soviética. Um poder incalculável. Mas quebrou. Quebrou. E vários países saíram, se rebelaram contra eles. Por quê? Porque nenhum poder humano vai se sobressair ao Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Quer morramos, quer vivemos, somos do Senhor. Tudo que acontece é permissão do Senhor. Tudo que acontece é permissão do Senhor. Nada acontece por acaso. Não existe esse acaso. Tudo que acontece é para o Senhor. O povo de Israel, como Manassés, reinou 55 anos. O Senhor podia tirar ele do poder? Podia. Mas aquilo que aconteceu era para quê? Fortalecer aqueles profetas que estavam lá. Para aquele povo confiar em Deus. Hoje, nós confiamos em quem? Nós confiamos em quem? A Venezuela lá, acho que mais de 50%, acho que até mais, confia num homem chamado Maduro. Há pouco tempo, um passado bem recente, eles endeusavam a Hugo Chávez. O que aconteceu com o Hugo Chávez? Morreu. Ninguém mais se vê falar de Hugo Chávez. Mas nós vamos ouvir falar muitas vezes de Raabe, de Naum, todos outros servos. Mas hoje quem fala de Hugo Chávez? Quem fala de Fidel Castro hoje? Eu não vejo mais ninguém falar nas televisão. Você pode pegar uma reportagem aqui, outra lá, mas o que as pessoas lembram dele? Nada. Eles são 0, 0, 0, 0, 0 para sempre. Não, nada. Porque a nossa confiança é no Senhor. Imagine nossos irmãos lá na Venezuela, o que eles passam? Em tantos países. A nossa fortaleza tem que ser o Senhor em todo momento. Tá. Agora, pode dar continuidade, por favor? Declínio e queda de Nínive. Em pouco tempo se cumpriram as predições de Naum. Nínive caiu e nunca mais foi o que havia sido. A maior cidade do mundo se converteu num monte de escombros, coberto de areia e pasto. Alexandre o Grande e Napoleão acamparam perto dela, sem ao menos perceberem que por ali existira antes alguma cidade. O lugar chegou a ser conhecido como Montículo de Muitas Ovelhas. O nome Naum quer dizer consolo. Embora Naum descreva a ira de Deus, sua mensagem traz consolo a todos os que são vítimas da injustiça e da maldade. O Senhor é bom, dizia Naum, uma fortaleza no dia da angústia. Conhece os que confiam nele, e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Nínive desapareceu, mas o testemunho de Naum continua vivo, recordando-nos que, embora a justiça de Deus pareça lenta, ninguém pode dela escapar. Obrigado, Melo. Pode estender, por favor. Ninguém pode escapar. Ninguém. Nem eu, nem você, ninguém. O que nos conduz a isso? Precisando todo que nós temos estudando a palavra de Deus. Cada vez era para nós estarmos alicerçados, forte no Senhor. Forte mesmo. Hoje a igreja, praticamente, está estagnada. Está parada. Confiamos em Deus ou em homens? Muitos países acreditam nos Estados Unidos para se defender. A Ucrânia lá está se segurando nos Estados Unidos, como alguns países europeus ali. Mas duvido se eles tivessem se voltado para o Senhor. É uma coisa totalmente diferente de Israel, porque Israel tem uma promessa que nenhum país, nenhuma nação vai destruir Israel. Isso é uma promessa feita a Abraão lá atrás, que vai perdurar. Mas outras nações, ninguém tem essa promessa. Não é os Estados Unidos que vai me dar segurança, não é a Rússia que vai me dar segurança, nem a Alemanha, nem o Brasil, nenhum deles. Nem os governantes, nenhum governante deles vai me dar segurança. O que vai me dar segurança é o Senhor. Em todos os momentos da minha vida, Ele vai me dar segurança.
Ele vai me dar segurança. Hoje vemos no nosso país várias coisas que estão acontecendo. Ué, podemos se queixar com Deus. Ué, senhor, está botando tanto roubo, tanto isso, tanto aquilo. O senhor não pode intervir? Pode. Mas o que nós temos feito? Queremos matar esses homens? A, B ou C? Ou vamos orar para a salvação deles? Vamos orar para a salvação deles ou não? O Senhor ora, manda a gente orar para as autoridades. Se a gente fazer uma pesquisa, quantos irmãos oram para as autoridades? Quantos irmãos oram para aquele vizinho do meu lado lá, que está ligando o som alto? Eu quero que esse miserável morra. E aquele lá me deu uma volta de não sei quantos. Onde é diferente. O Senhor não nos trata assim. Senão não existiria um ser humano da face da terra. Imagina os encarcerados lá, ó, que mata as pessoas, destrói, e daqui a 5, 6 anos são soltos. Imagina se Deus fosse... Não, mata esse aí. Na lei, morriam. Mas agora a gente está sobre a graça. Sobre a graça. Nós não compreendemos, poxa, essas atitudes, né? Mas Deus é perfeito. Deus é perfeito. Veio agora na minha mente, Manassés foi pai de Amon. Amon foi pai de quem? Josias. Se o Senhor tivesse matado Manassés, Josias não existiria. E nós não íamos ver na leitura lá de Crônica, como de Reis, as grandes reformas que Josias fez. Ele buscou o Senhor já novo. Josias é arriscado. O Senhor sabe quem vai se converter e quem sabe que não vai se converter. Mas também tem a consequência. Imagine, fico imaginando agora, se meu pai não tivesse convertido, é uma pessoa do mundo, isso é uma suposição. Aí Deus fala assim, não, ele não vai se converter mesmo? Vou matar logo agora. Mas não. O nosso dever, você falando aí a respeito da nossa maldade, Miqueias, nas lições passadas, eu creio que não foi bem discutido, mas diz assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede para ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e ande humildemente com o Senhor. Olha só, 3 coisas. Havia-te que nós deveríamos desejar. Então, se nós fizermos, se nós buscarmos a fazer pelo menos essas 3 coisas, qual que seria o nosso nível de intimidade com o Senhor? Exatamente. Quantas coisas que nós recebemos de livramentos, e se nós somos tão incapazes, né? Exatamente. O Lucas deu na quinta-feira, João 16:33. Achei muito interessante as apreensões. Acho que é esse mesmo. Esse versículo não vou esquecer mais. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No Senhor temos paz. No mundo, aí lá tem a vírgula lá, ponto e vírgula, teremos aflições. Mas as aflições é para um grupo seleto? Não. Para todos nós, sem exceção. Não tem um grupo separado, ó. Aqui os bancos da direita, da minha parte aqui, esse aqui não vou ter problema nenhum, mas da esquerda vai
se arrebentar. Não existe isso. Quando nós acordamos no outro dia, aí começa um novo dia. As batalhas. Até a gente dormir. Cada dia, é como as pessoas falam, é matando um leão a cada dia. Mas só vamos conseguir vencer esses leões com o Senhor. Porque as aflições desse mundo vão vir 24 horas. Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Vão vir diariamente. E antes de passar a palavra para o Isaac, que ele vai também ler o texto, né? Então, vamos ler um hino e vamos pensar o que esse hino fala para nós. Ismael, por favor. As ondas atendem o meu mandar. 446. Eu vou pedir para os irmãos cantar, mas esse hino acho que tem que ter bastante garganta para... né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, sejam encabelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar. Eleva o Senhor no céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. Ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, serão encabelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar.
Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, sentam encapelar o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem andar, leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com vossas estão para vos salvar. Sim, sossegai, sim, sossegai, sim, sossegai, Mas essa descanso, você tem que ter intimidade com o Senhor. Tem que confiar nele. Confiar nele, porque ele nunca vai nos abandonar, em nenhum momento. Sabemos que vamos passar por tribulação, por coisas nesse mundo. Está lembrando quando Jó teve aqueles problemas da família dele, perdeu filho, filhas, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. E em nenhum momento ele criticou o Senhor. Em nenhum momento ele criticou o Senhor. Em nenhum momento. Mas ele olhava para o Senhor, para confiar no Senhor. Ele não olhava para esse mundo. Porque se a gente olhar para esse mundo, vamos nos afundar na areia movediça. O hino cantado fala, sossegai, sossegai. Ele é dono do céu, da terra, no diversas estrelas. Confia nele. As pessoas, Nínive, confiavam nos deuses deles. E onde levou os deuses dele? O Isaac vai ler um texto agora, que esse texto é fantástico. Fala do rei Ezequias, a confiança desse rei Ezequias. Nos primeiros textos, primeira leitura, você vai ver Ezequias falando o povo. Aí depois você vai ver a introdução do rei de Nínive. Se colocando acima de Deus, se colocando os deuses deles acima do nosso Deus. A ruína dele foi isso. Se colocar acima de Deus. E todas as vezes que o Senhor levantava nações contra Israel, a gente tem que lembrar, era para desobediência de Israel sobre Deus. Igual a igreja hoje. Igual a igreja hoje. Com nossa desinfidelidade com o Senhor, isso tem um preço. Vai ter um preço. E tem um preço. Faz um favor. 2 Crônicas, capítulo 32, do 1 ao 23, não é isso? Quando chegar no 9, você dá uma paradinha? Tá. Faz um favor. 1 ao 23. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e acampou-se contra as cidades. Estou separado para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas?
E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs os oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Qual foi a fala de Ezequias aqui? Ele estava confiando em quem? Em Deus. Porque ele tinha o que com Deus? Confiança, tinha intimidade. A confiança estava em Deus. E não nesse mundo. E o seguir depois, a gente vai ver o rei falando de nível, né? Palavras loucas. Palavra que aquela pessoa que não tem temor de Deus, como o mundo não tem temor nenhum de Deus. É pregado o evangelho, é falado que se você morrer vai para o inferno se não tiver Cristo, mas as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí. Eu vou ser salvo pela minha religião, eu vou ser salvo pelos caminhos que eu sigo, eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho, vou ser salvo porque dou oferta, dou isso. Não vai ser salvo nada. Se você não tiver Cristo, você vai para o lugar onde está Senaqueribe. Aquele povo que não reconhecia Deus como seu Senhor, seu Salvador, como todo ser humano que não reconhece Jesus como Salvador, vão perecer na eternidade. Mas a nossa fortaleza é Cristo, é o Senhor. Ele que nos sustém, Ele que nos ampara 24 horas. Enquanto nós estamos dormindo, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, está ao nosso redor. Isaac, fazendo um favor. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém,
como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados o guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Palavras loucas do versículo 13 ao 17 do rei da Síria, né? Colocou nosso Deus igual os deuses do mundo, que não fala, que não anda, que tem que ser carregado, que não come. Mas o nosso Deus é vivo. Quando ele estava falando sobre aquilo ali, ele estava falando do nosso Deus. Imagine, e Deus sabia que ele ia falar tudo aquilo ali. Deus podia chegar, consumir ele ali mesmo, né? Antes que ele abrisse qualquer coisa contra ele. Mas deixou falar. Colocou nosso Deus no patamar desse mundo. É isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. Colocando nosso Deus no patamar nesse mundo. Dando mais valor a homens do que o nosso Senhor. A homens que o nosso Senhor. O que o homem hoje está me falando tem mais valor que o nosso Senhor. O Lucas falou uma coisa na quinta-feira. Ismael, você estava aqui, Ismael? É que ele fala que tem um. Agora você vai num. Tem pessoas que ajudam, autoajuda. Ele deu um nome da coach. Agora temos coach. Não precisa mais de nada. Para nos ajudar. Para falar o que nós temos que fazer. E as pessoas acreditam nisso realmente. Valorizam isso, mas não valorizam a palavra de Deus. Não valorizam tudo que tem escrito. Hoje a igreja de Cristo era para ser uma igreja perfeita. Perfeita. Pelo conhecimento que nós temos do Senhor, era para ser perfeita. Mas não. Acho que realmente, ainda bem que ele vai tirar a igreja do mundo. Porque o que nós temos visto e ouvido do Senhor, coisas abomináveis. E não é o mundo, não. Porque tiraram o Senhor do centro e botou a nossa vontade, igual o rei da Síria. Não valorizando que nós temos um manancial. Hoje, essas reuniões da ceia do Senhor, de oração, não tem valor nenhum mais. Não tem valor mais nenhum. Se perguntarmos, chegar ali lá fora, começar a conversar com o cristão, o que é a ceia? O que você espera? Isso falando para cristão. Falando, não, eu tenho que chamar o pastor, eu tenho que chamar o reverendo, eu tenho que chamar o fulano, o ciclano, para orar por mim, para me explicar isso tudo. Porque não tem experiência com o Senhor. Não tem maturidade espiritual, como Ezequias, como Naum, como tantos servos passados, como houve e há também servos presentes que são fiéis ao Senhor, que buscam no manancial de água viva, onde muitos estão buscando em cisternas rotas, secas, sem nada para oferecer, e não tem nada para oferecer, porque não conhecem o nosso Deus, nunca tiveram intimidade com o nosso Deus, nunca tiveram experiência com o nosso Deus. E aquele povo de Nínive deve ter ficado espantado. Um povo que há 150 anos atrás teve um quebrantamento, se converteram dessa geração. E isso também aconteceu no tempo de Josué, quando Josué partiu
levantou uma geração que não conhecia a Deus. Não tem ensino, sem direção. Isso parte dentro dos lares, porque os lares estão desestruturados espiritualmente. Então você vê pessoas que não têm direção, não têm firmeza espiritual. E as pessoas estão assim, sem firmeza, sem direção, sem ensino. Um alicerce mesmo, É, para segurar, não tem. começa dentro dos lares. Por isso que a responsabilidade, a responsabilidade de nós como os pais, a nossa responsabilidade em casa. No passado eu não peguei essa época, tinha culto ao lar, tinha um culto ao lar com os pais, com os filhos. Hoje, se você falar isso, não existe. Hoje, quando eu entrava em férias em janeiro, fevereiro, acho que era 2 meses de férias do colégio, né? Em junho, tinha escola bíblica. Escola bíblica não é EBF. Hoje você nem... O nosso irmão Jaedson, ele manda para várias pessoas, várias igrejas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Quantas crianças vão nessas reuniões? Porque os pais não incentivam. Aí depois queremos que Deus faça algo. Faça algo. Não vai fazer, não. O mundo vai fazer pior. Hoje, se você for nos presídios, tanto de menores como de adulto, acho que mais de 50% é filho de crente. Estão lá presos. Que ouviram. Estou nem aí. Estou nem aí. O mundo vai passar como um trator por cima de todos. Por isso, valoriza a palavra do Senhor. Valoriza as reuniões. Valoriza a participar. Porque o mundo vai ensinar. E ensina bem mesmo. Bem mesmo. E depois não adianta chorar, não. Não adianta gritar. Ah, meu filho é isso, meu filho é isso, tadinho. Nós tivemos uma experiência com isso. Hoje, eu nem sei se meu filho está vivo ou morto. Não tem notícia dele. Não tem notícia dele. Não sei nem onde está. O mundo ensina. Ensina bem. Por isso que nós, como os pais, temos que ser chato mesmo. Chegar em casa, sentar, orar, estudar a palavra com eles. Porque vai chegar uma época que eles não mais vão ouvir. Muitos podem ouvir, mas muitos não querem mais ouvir a palavra do Senhor. E começa também com a nossa responsabilidade em casa. Ah, não vou na reunião hoje, não. Você pensa que o teu filho não está vendo? Está vendo. Ah, não vou fazer isso, não. O teu filho vai ser teu espelho. Ah, se você não quer ir, também não vou. Não vou. Então, que possamos estar valorizando. Só encerrando aqui, o comentário da revista, lá no final, fala a lição do profeta Naum, e eloquente. Aquele que depois de se arrependerem, volta ao pecado, aqueles que se arrependem do arrependimento e voltam à iniquidade, serão quebrantados repetidamente, sem que haja cura. Deus é tardio em irar, mas quando ele se levanta para exercer o seu juízo, ninguém pode escapar da sua poderosa mão. Que possamos estar valorizando cada vez mais o nosso Senhor, e que esse novo ano, que não vamos fazer promessa, isso não existe, mas possamos ser mais fiéis ao Senhor, perseverante. Venha a chuva, venha tiroteio lá no Rio de Janeiro, morte, mas nós sermos perseverantes ao Senhor em todo momento. Amém.